Fala pessoal, bora de resenha? Chega mais. Fala pessoal, sou o André do Arsenal Books e hoje eu tô aqui pra gente fazer uma resenha de um livro que foi importante, instigante, um pouco desafiador, mas que acabou sendo uma grata surpresa, porque ele surgiu de forma despretensiosa na minha lista de leitura do ano, foi parte do clube de leitura aqui do canal, e eu quero compartilhar minhas percepções com vocês. Para quem me pergunta, hoje a gente vai tomar um vinho tinto e eu vou fazer a indicação desse daqui, que é o Cordeiro em Piel de Lobo, tá? É um vinho de Mendoza, na Argentina, mas por que eu estou indicando ele? Porque para quem quer começar a beber vinho, enfim, ou consome bastante e não quer fazer um investimento muito alto, eu vejo que hoje esse daqui é o melhor custo-benefício que a gente encontra no mercado, tá? A garrafa tá girando em torno de uns R$50 cada uma, então vale muito a pena, é o meu vinho do dia a dia, então sempre tenho aqui no meu estoque, tá? Então fica a indicação, Cordeiro em Piel de Lobo, de Mendoza, na Argentina. Pessoal, como vocês já viram aí na thumbnail do canal, hoje a resenha é de Prisioneiro B387 de Alan Gratz. E antes de entrar na obra propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o criador, né? Ou uma das mentes por trás desse livro aqui. O Alan Gratz é um americano de Knoxville, Tennessee, e construiu sua carreira calcado em livros infanto-juvenis, ou como o pessoal gosta de chamar na internet de YA, para Young Adults. Tá? E isso me pegou de surpresa, tá? Fica o primeiro ponto. Quando eu peguei essa obra para ler aqui na minha estante, ou até mesmo quando eu fiz a compra dela, eu não tinha, né, nem ideia que isso aqui poderia ser uma leitura infanto-juvenil, até pelo tema que ele trata, né? Aqui a gente está falando sobre a história de um sobrevivente do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então, de forma alguma, isso me passou pela cabeça e só ficou evidente, os pontos começaram a se ligar quando eu comecei a preparar o material para essa resenha, e aí pesquisar um pouco mais sobre o autor, que tem sua carreira calcada nesse público mais jovem adulto, e aí fez sentido, porque o meu irmão mais novo, ele teve que ler esse livro no colégio durante o ensino médio, então me deu esse estralo de tô entendendo por que isso estava numa das leituras obrigatórias do ensino médio, e tô entendendo por que ele é classificado como um Young Adult. E aí depois, obviamente, pensando na construção narrativa do Alan Gratz por aqui, faz sentido classificar ele de tal forma. E em Prisioneiro B387, como já diz na própria capa, é baseado na vida de Ruth e Jack Gruner. A Ruth aqui, ela tem uma menção honrosa na capa, obviamente ela deve ter passado por horrores similares ou talvez até piores do que o Jack, mas a narrativa é a vida de Jack, ou como ele era conhecido na infância, Yannick Gruner, o nome que ele recebeu dos pais no nascimento. E o Yannick aqui, a gente começa acompanhando a vida dele aos 10 anos, quando ele vivia em Cracóvia, junto com a família, né? E a gente começa a entender todo esse entorno da vida do Yannick quando criança, a relação dele com os pais, a relação dele com os vizinhos, onde ele morava, a relação com a família. A gente vê até uma questão de algumas passagens, alguns ritos judeus, e ele vai acompanhar a tomada dos nazistas na Polônia, que vão transformando o bairro que ele mora em um reduto judeu, até que eles liquidam com isso, transferindo todos os judeus para os campos de concentração. E aí que começa a grande batalha do Yannick, quando a gente acompanha os anos dele sobrevivendo e sendo transferido de campo de concentração em campo de concentração. Aqui ele passa por cerca de 10 campos, tá, ao longo de toda essa jornada, que, narrada no livro, é uma jornada curta. Estou falando de um livro de 184 páginas aproximadamente, tá? E aí fica um ponto de destaque. Como é um livro focado num público infanto-juvenil, o Alan Gratz, ele dispensa muito aquela questão verborrágica de, sabe, muitos detalhes descritivos, ele abre um pouco de mão de exagerar na construção da ambientação, embora ainda assim tu consiga te sentir, infelizmente, inserido dentro desse meio. A gente já tem a nossa construção mais ou menos do que foi o Holocausto na cabeça, e isso obviamente por ser algo tão debatido, tão falado e tão estudado, facilita para que a gente já construa todo esse ambiente dentro da nossa cabeça e dispense um pouco dessa verborragia por parte do autor. Só que é um ponto importante que também fica claro no final desse livro, tá? Nas notas finais, é que aqui, embora
seja destacado que é a vida do Jack Gruner, os anos que ele passou sob o domínio dos alemães, não é 100% real, tá? Existe uma parte ficcional para mostrar como era viver dentro de um campo de concentração. Não necessariamente tudo que é dito aqui foi algo que o Jack ou o Yannick realmente passou ao longo desses anos, tá? Mas obviamente isso é também para mostrar. Vamos pensar no que os judeus como um todo sofreram, né? Não só o Yannick. Muitas das passagens aqui é o próprio Yannick, só que com certeza esses outros relatos que compõem todo o sofrimento da obra, por alguém eles foram vividos, sabe? Então o Alan Gratz, ele deixa bem claro isso no final, nas notas finais, tá? Tem uma parte ficcional por trás da construção dessa narrativa. Obviamente, por se tratar de uma obra ambientada durante a Segunda Guerra e focada no Holocausto, a gente pode esperar muito sofrimento, né? É um livro que, por vezes, nos tira o fôlego por estar tentando imaginar como era estar sofrendo o que o Yannick, os familiares, os amigos, né? Todos que cercavam a vida dele passaram. Então, automaticamente, tu já tem uma forte ligação emocional já nas primeiras páginas com o Yannick. Isso, sabe, não é nem, eu não vou nem colocar como um mérito propriamente do autor, porque o tema já traz uma sensibilidade à tona. Então, tenham isso em mente, tá? Só que aí entra o ponto do público-alvo ser um jovem adulto. Não tem aqui passagens tão explícitas. O Alan Gratz, ele não fica cutucando a ferida de forma tão explícita. Tem, obviamente, passagens muito incômodas. A gente consegue entender mais ou menos como era o funcionamento dentro de um campo de concentração, como eram delimitadas as tarefas para cada um dos prisioneiros, o que cada um dos prisioneiros tentava fazer para sobreviver. Eu gosto muito aqui quando o Yannick, ele, por exemplo, coisa simples, sabe? O Yannick, ele coloca que com o passar do tempo, ele aprendeu que ser o último na fila para receber o ensopado, que era a refeição que eles faziam, era a melhor coisa que ele podia fazer, porque normalmente os alimentos mais sólidos, batata, por exemplo, ficavam no fundo da panela. Então os primeiros na fila pegavam só caldo. Quem ficava por último nas filas conseguia pegar algo mais sólido para comer, dar uma sustância. Eu gosto como ele faz essa construção de que ele mostra a importância de cada pedaço de pão. Né? Se o Yannick consegue um pão, cara, ele tenta fazer aquilo durar por dias, mostrando como é que as pessoas tentavam cada um a sua forma sobreviver. E, poxa, tem passagens aqui que são muito aflitantes, sabe? É difícil, por vezes tu engole em seco para dar uma segurada, tá, beleza, e tu tenta o tempo inteiro racionalizar que de fato essas coisas aconteceram. Por exemplo, o Yannick aqui, ele fala muito sobre os muçulmanos. Eu não sei se é assim a pronúncia correta, como eles chamavam, mas eram os judeus presos dentro dos campos de concentração que viravam os zumbis. Aqueles caras que eles não estavam mais vivos. O corpo deles ainda funcionava minimamente, mas eles não tinham mais... A pessoa em si, né, o espírito dela já não estava mais ali. Era uma pessoa quebrada, era uma pessoa que só se arrastava, que contava as horas para morrer. Então, assim, tem questões aqui que são pesadas, obviamente. Mas é mostrando esse dia a dia no campo de concentração que a gente passa a entender também como que o Yannick fez e os subterfúgios que ele conseguiu encontrar para sobreviver durante todos esses anos. E aí, obviamente, não é nenhum spoiler, porque é o próprio Jack Gruner, o Yannick, que conta essa história para o Alan Gratz novelizar. Então, obviamente, a gente vai culminar com a libertação dos campos de concentração por parte dos americanos e, consequentemente, a libertação do próprio Yannick. Em termos de personagens dentro dessa narrativa, obviamente o grande destaque ele fica por conta do Yannick, que a gente vai acompanhar do início, da primeira página até a última, tá? Mas tem uma figura nefasta, em particular, que me chamou muito a atenção, e eu quero aproveitar esse espaço para comentar um pouco sobre ele e trazer um pouco de contexto histórico também para esse vídeo, porque vocês sabem que essa é a minha pegada aqui no canal também. Além de falar da obra, dar uma contextualização de algo que seja importante e esteja contido aqui dentro dessas páginas. E um dos principais personagens, se é que eu posso colocar como personagem, porque infelizmente ele existiu de fato, é o Amon Goth, ou Amon Goeth. Eu não sei como é que se pronuncia, meu alemão é horrível, mas vocês vão entender porque é esse cara aqui.
E o Amon Götz era um oficial da SS responsável pelo campo de concentração de Plaszow, em Cracóvia, na Polônia, o primeiro campo de concentração que o Janek chega. Só para vocês terem uma dimensão do que era o campo de Plaszow, tá? Ele tinha cerca de 80 hectares. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples de entender, é o equivalente a 12 campos de futebol. É muita coisa, tá? E o Amon Götz, ele controlava isso de uma forma, obviamente, das mais sádicas possíveis. E vocês vão entender, quando eu falo de sadismo, um pouquinho quando eu avançar na história desse cara. Para vocês terem uma ideia, existia no campo de Plaszow uma região que era onde grande parte dos judeus, dos prisioneiros, eram executados. Estipula-se que nesse campo, só nessa região, tenham sido executados de 8 a 12 mil judeus. Quantos pelas mãos de Götz? Impossível contabilizar. Só que o Götz, ele, para quem não tá associando e já viu o filme clássico do Spielberg, A Lista de Schindler, é o personagem interpretado pelo Ralph Fiennes. Eu tô deixando uma imagem aqui. Ralph Fiennes foi inclusive premiado por esse papel. Obviamente, viver um ser como esse não deve ter sido nada fácil, mas olhando a Lista de Schindler, vocês conseguem ter mais ou menos uma dimensão do que era esse cara. E aqui no livro, o próprio Janek, ele descreve como, por exemplo, algumas passagens que o Amon Götz fazia até tiro ao alvo. Ele ficava do alto da torre dele, passava as pessoas caminhando, trabalhando, e ele selecionava uma e atirava e tentava acertar e fazia literalmente tiro ao alvo, sabe? Toda vez que o Janek, por exemplo, ele ia para um mais afastado do campo para trabalhar, ele voltava e tinha uma contagem que todo mundo fazia diariamente de quantos o Amon Götz tinha matado por dia. E eles diziam, por exemplo, 10-0 para o Amon Götz, porque ele tinha matado 10 judeus. O Amon Götz, ele sempre andava nas rondas, e quando eles faziam a fila ali de chamada para ver se todos estavam presentes, ele estava sempre com seus cães. E não foi nem um nem dois relatos que disseram que ele mandava inclusive os cães matarem os judeus na frente de todos. Então assim, eram os jeitos mais cruéis e sádicos possíveis que ele utilizava dia após dia para executar os judeus dentro do campo de Plaszow. Para vocês terem só um pingo de ideia do que esse cara era capaz, em 1944 ele foi indiciado pela própria SS por inúmeros crimes ali dentro do regime nazista, mas entre eles de roubo de propriedade judaica, tá? E não entendam que ele estava roubando dos judeus, não, é que as terras judias pertenciam então ao regime nazista, e também negligência quanto à provisão de insumos necessários para a vida, assim, O cara, ele conseguia ser o mais cruel dentre os cruéis. E essas acusações, elas só são destituídas em 1945, quando do avanço dos aliados, ali já culminando para o desfecho da Segunda Guerra. E em 15 de janeiro de 1945, o campo de Plaszow ele foi encerrado, ele foi fechado pelos americanos. E em maio de 1945, o Amon Götz foi capturado pelas forças norte-americanas. Ele se alegou inocente, ele tentava disfarçar quem de fato ele era, mas antigos prisioneiros do campo de Plaszow acabaram desmascarando ele e aí ele foi a julgamento. E em 13 de setembro de 1946, olha, eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de setembro, então tá quase completando o aniversário desse grande feito, que foi a prisão e, de fato, a execução do Amon Götz quando ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Nacional da Polônia, e ele foi, ironicamente, enforcado perto do campo de Plaszow, onde ele comandou e matou tanta gente. Só que aí existe um grande ponto de reviravolta nessa história do Amon Götz, já muitos anos após a morte dele. Em 2008, Jennifer Teague, nascida em 1970, descobriu ser neta de Amon Götz. Só que tem um grande ponto, a Jennifer é negra, e em 2013 ela contou essa história no livro Amon, Meu Avô Teria Me Executado. A Jennifer, ela é filha da Mônica, a única filha do general Amon Götz, que foi fruto de um romance da Mônica com um nigeriano, e assim que teve o nascimento da Jennifer Teague, ela foi posta em um orfanato para adoção. Então, assim, demorou muitos e muitos anos para a Jennifer acabar descobrindo pela árvore genealógica dela que ela tinha uma correlação direta com o general da SS, o Amon Götz. Então, vejam só como a vida dá reviravoltas, não é mesmo?
E assim, eu coloquei esse livro da Jennifer Tighe na minha lista aqui porque, poxa, me interessou muito tentar entender até toda essa pesquisa que ela fez até chegar nessa descoberta e também a própria visão dela de o que o avô dela representava. Qual é a sensação dela de saber o que o avô dela era e o que o avô dela teria feito com ela, muito possivelmente. Então fica aí a curiosidade, essa é uma obra que vale a pena a gente correr atrás. Para encerrar esse vídeo, eu acho interessante eu ler um parágrafo aqui na quarta capa que fala bastante sobre o sentimento que permeia a obra como um todo, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando e vocês entenderem um pouco também da prosa do próprio Alan Gratz, narrado pelo Yannick. Era tarde demais. Os alemães já tinham chegado. Se eu soubesse então o que sei agora, teria corrido. Não teria parado para fazer uma mala, despedir-me dos amigos ou mesmo desligar meu projetor. Nenhum de nós teria. Teríamos fugido para o bosque nos arredores da cidade, sem nunca olhar para trás. Mas não fugimos. Ficamos ali, no apartamento de minha família, ouvindo a rádio e vendo o céu sobre Cracóvia escurecer enquanto os alemães vinham para nos matar. Então, para vocês verem que tem esse sentimento que permeia toda a obra também de um certo arrependimento. Quando os alemães chegaram na Polônia, eles não foram recebidos com tanta resistência, sabe? E o Yannick fala muito disso já nesse parágrafo. E vocês vão ver muito disso nessa narrativa prévia que eu comentei, que é antes do Yannick chegar propriamente nos campos de concentração. Então, mostra um pouco de como foi essa tomada alemã em determinados territórios, como, por exemplo, eu li recentemente e estou devendo uma resenha aqui no canal, porque foi, sem dúvida, uma das melhores leituras do ano passado, de 2023, O Voo da Vespa, do Ken Follett, que conta sobre a tomada alemã do território dinamarquês, que também não foi através de resistência, não existiu isso, sabe? E em diversos territórios foi dessa forma, né? Então é curioso tu ver posteriormente o sentimento dessas pessoas de arrependimento de não ter se postado, de não ter, propriamente de uma forma simples como o Yannick coloca, fugido, sabe? Depois o arrependimento bateu, né? E é complicado, óbvio, e é como o Yannick coloca nessas primeiras frases. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria fugido. Então, assim, é uma leitura que vale. Como eu disse, tá? Me pegou desprevenido essa questão de ser o público-alvo jovens adultos, mas eu entendi até por que o Alan Gratz não machuca tanto em algumas descrições. Mas, óbvio, estamos falando do Holocausto, talvez das piores tragédias da humanidade. Então, obviamente, vai ter muita cena pesada por aqui. Vocês vão ver coisas horríveis acontecendo a diversos personagens que aparecem e já somem da obra, porque era isso que era a vida num campo de concentração, né? O Yannick bate nessa tecla. Tu não tinha espaço para conhecer as pessoas, tu não queria conhecer as pessoas, porque tu ia te apegar a alguém que já ia morrer. Ou até tu ia fazer as pessoas se apegarem a ti sabendo que tu ia morrer logo ali. Então esse sentimento é foda durante toda a leitura. E pessoal, fica aqui o meu agradecimento para quem participou e quem participa ativamente do Arsenal Club. Esse foi o segundo livro das nossas leituras coletivas. A gente fez um encontro por lá no final da leitura para debater esses pontos. A gente trocou muita ideia massa. Fica o convite para todo mundo. Quem quiser participar do Arsenal Club, nós temos um grupo de WhatsApp e nós programamos mensalmente essas leituras com votação para que todo mundo possa escolher as suas obras. E aí no final desse período de um mês a gente faz um encontro online só para trocar ideia, bater um papo, tomar um drink, cada um bebe o que quiser. E fica o convite ativo, como eu postei na semana passada, a leitura do mês de setembro é Clube da Luta. Eu tô até com ele aqui. É um livro curto, dá tempo de vocês nos alcançarem e obviamente aqui vai ser um combo. Bater um papo sobre o livro e também sobre o filme, que aí a grande maioria já viu. Então todo mundo é muito bem-vindo para vir trocar essa ideia conosco. Curtiu mais essa resenha? Deixa teu like, comenta aqui o que achou dessa obra, conhecia Prisioneiro B3087, se interessou em pegar ela, já deixo aqui o link da Amazon na descrição, vocês ajudam demais o trabalho feito por aqui. Principalmente, compartilha esse vídeo com quem possa interessar e se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, semanalmente tem vídeo novo por aqui. E também segue as redes vizinhas, o arroba tá aqui,
Por lá eu tô sempre compartilhando as leituras em andamento, trocando uma ideia mais online sobre o que está acontecendo aqui no canal e compartilhando boas dicas de bebida. Valeu, vou ficando por aqui, até semana que vem.